Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Michael, arquiteto de soluções e negócios aqui da OMIE, e nesse vídeo eu quero te explicar todos os recursos e funcionalidades do nosso portal e aplicativo Visão do Cliente, que vai elevar o seu nível de gestão do seu escritório. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar o que é o Visão do Cliente, né? O Visão do Cliente, ele é o nosso aplicativo, o nosso portal da OMIE de Clique, que tem o objetivo de facilitar a interação do cliente com o contador e do contador com o seu cliente através de vários recursos. Então, através da nossa aplicação, o cliente ele é capaz de acompanhar a execução de todas as demandas contábeis, realizar solicitações diretamente pelo portal ou pelo app, enviar arquivos para baixas de tarefas, então é uma maneira de fazer o seu cliente também se tornar participante do processo, acompanhar contas a pagar e muitos outros recursos que vão aí elevar o seu nível de gestão. Então vamos entender agora na prática como funciona o aplicativo e quais são os recursos um a um. Começando pelo recurso da agenda, é isso mesmo. Então, a nossa visualização das nossas tarefas dentro do Visão do Cliente é através de uma agenda super intuitiva, prática, para que o seu cliente consiga identificar todas as demandas que você tem para entregar para ele. Então, você sabe aqui o meu ambiente do Visão do Cliente web, tá? Tô na versão do computador. Então, aqui eu tenho a minha agenda no mês de maio e nessa agenda eu consigo acompanhar tudo aquilo que o meu escritório contábil ou o meu fornecedor tem para me entregar. Então, todas as minhas tarefas elas aparecem aqui representando o dia do vencimento, então toda vez que uma tarefa está vencendo, ela vai ser apontada aqui na agenda de acordo com o seu respectivo dia, e basta eu clicar para ter uma leitura aqui de quais são as tarefas que estão programadas, por exemplo, para serem entregues hoje. E aí eu posso clicar sobre qualquer uma dessas tarefas para ter uma visualização de quais documentos já estão disponíveis para eu fazer o download, eu posso mandar algum tipo de comentário diretamente pelas tarefas e tudo mais. Além disso, o cliente ele também é capaz de visualizar coisas que o contador vai entregar para ele no futuro, nos próximos meses, também entender se deixou de fazer alguma coisa dos meses passados e alternar entre uma visualização mensal das tarefas ou anual, caso a pessoa goste de olhar para tudo que tem para ser entregue durante todo o ano corrente, beleza? Então, a agenda é a melhor maneira do seu cliente acompanhar todas as demandas, porque ela requer poucos cliques e ela é muito intuitiva no sentido de entender onde as tarefas estão. E o nosso próximo recurso é o assistente de pagamentos, que vai auxiliar o seu cliente a ter um controle melhor e maior organização do contas a pagar. Então, se você tem aquele seu cliente que às vezes não recebeu o documento, ou esqueceu de olhar o anexo, ou até mesmo ignorou a sua mensagem no WhatsApp e precisa pagar uma guia com urgência, dentro do aplicativo ele vai ter o controle total de toda a documentação que ele precisa pagar. Então, dentro do nosso ambiente aqui no Visão do Cliente Web, eu tenho aqui um total de 4 documentos que já estão publicados para mim, ou seja, o contador ele já colocou aqui dentro do meu portal e que eu preciso fazer ali o pagamento. Então eu clico para que o Visão consiga me listar, ele vai trazer aqui para mim o nome da tarefa, o vencimento de cada tarefa, o nome da empresa, o nome do documento, né, a atividade do documento. Aqui está o arquivo, caso eu queira fazer o download, e aqui tem um check para que eu possa marcar se aquele pagamento foi feito ou não. Em cima eu vou ter aqui as buscas, né, um período de busca aqui, eu posso buscar por período, eu tenho inclusive eu também posso alterar entre pagos e não pagos para saber se eu realmente paguei alguma coisa ou esqueci. Eu tenho mais filtros aqui ao lado também para ver as empresas, caso eu tenha mais de uma empresa dentro do mesmo aplicativo. Quando eu der o comando aqui de que eu paguei alguma coisa, tá? Então dentro da minha aplicação ele vai diminuir aqui a quantidade de pagamentos, o meu percentual ele vai crescer, né? Só que dentro da minha OMIG Click também eu serei notificado. Então o contador ele também vai ter ali a notificação dentro da própria tarefa de que aquela guia, de que aquele documento postado também foi pago, trazendo muito mais assertividade e previsibilidade para que o contador consiga acompanhar também as contas a pagar. E se caso o cliente não esteja interagindo com o documento, a gente consegue ali entender qual documento ele já pagou ou não para fazer uma cobrança mais assertiva. Então, o assistente do pagamentos ele vai prometer ajudar o teu cliente num controle organizacional das contas a pagar, que são extremamente importantes. E o nosso próximo recurso é o arquivos para envio. Então, assim, chega de ficar cobrando manualmente aquela mesma documentação que o seu cliente precisa te mandar. Deixa que o Visão faça isso por você. Então, com arquivos para envio, é uma maneira de tornar o seu cliente participante do processo, fazendo com que ele tenha que te mandar certas documentações para que a tarefa dele, né, para que a demanda dele possa andar tranquilamente. Então, dentro do Visão do Cliente, a gente vai encontrar aqui o arquivos para envio, que vai mostrar para o seu cliente a quantidade de envios pendentes por mês. Então,
Então você pode cadastrar uma tarefa de fechamento contábil, folha de pagamento ou qualquer outra tarefa que necessite que ele, ou seja, o seu cliente, faça uso dela, arquivando ali, anexando ali a documentação que ele precisa. Então, ao clicar aqui em arquivos pendentes, ele vai listar para mim quais são os documentos que o contador ou que o meu fornecedor está precisando. Está dizendo, anexa aqui as notas fiscais, anexa aqui o arquivo FX. Pelo próprio computador, a gente está usando aqui a versão web, ele pode anexar o documento para você. Vou pegar um documento aqui. E todas as vezes que ele anexar esse documento, logicamente o meu contador aqui ele vai diminuir. Então ele vai mostrar aqui ó, que eu estou com 67% da minha conclusão de envios. E dentro da minha tarefa eu vou receber essa documentação. Então está aqui ó, anexado pelo usuário externo, ou seja, usuário do Visão do cliente. O documento está aqui para que eu possa fazer a análise e dar continuidade à tarefa dele dentro da minha hominha de clique. Então, o Arquivos para Envio é a melhor maneira que você vai ter de fazer o seu cliente se tornar participante do processo, até mesmo para que ele entenda a quantidade de documentação que ele precisa te enviar e valorizar ainda mais a sua prestação de serviço. E o Meus Documentos é o recurso que vai centralizar toda a documentação que não é uma guia, que não é ali necessariamente algo que ele precisa pagar dentro do aplicativo. Então, os relatórios, declarações, tudo aquilo que não necessite de um pagamento vai ficar centralizado nesse recurso para que o seu cliente possa achar também esses documentos tão importantes. Então, dentro da nossa ferramenta, todas as vezes que o nosso contador, o nosso fornecedor publicar algum documento que não seja uma guia de pagamento, ele vai centralizar aqui em Meus Documentos, que é dividido em não lidos ou lidos, né? Então aqui eu tenho uma tarefa de relatórios e outras documentações. À medida em que eu vou preenchendo essa tarefa dentro da minha hominha de clique com a documentação que eu preciso, esse documento também vai ser postado automaticamente lá no nosso Visão, tá? Então, se eu atualizar o painel aqui, eu vou ter uma nova documentação. A notificação sobre isso já acabou de chegar, tá? E aqui eu tenho a quantidade de documentos que eu ainda não fiz a leitura. À medida em que eu vou baixando esses documentos no meu computador ou no meu celular, caso eu esteja utilizando a versão mobile, então eu vou reduzindo aqui a quantidade de lidos de não lidos para lidos, né? E aqui eu posso fazer também algumas buscas, tá? Como período, né? Eu posso buscar pelo nome da documentação, pelo status, utilizar mais filtros, tudo isso para que toda essa documentação, tanto aquilo que eu preciso pagar como aquilo que eu não preciso pagar, fique alinhada e centralizada na mesma aplicação, trazendo muito mais eficiência para a gestão do meu negócio. E é claro que a gente não poderia deixar de falar das novas solicitações. Então, através do portal ou do aplicativo mobile, o seu cliente vai conseguir se comunicar diretamente com você, te pedindo demandas avulsas. Um recálculo de uma guia, uma admissão, uma abertura de empresa ou qualquer outro serviço que você preste para ele, ele vai conseguir te fazer esse pedido diretamente pelo portal, que vai estar integrado diretamente à sua hominha de clique. Então, dentro do nosso portal, basta selecionar a opção de nova solicitação. Dependendo da quantidade de empresas que o seu cliente tem, ele escolhe a empresa que ele deseja e aqui ele pode solicitar o que ele quiser. Eu vou solicitar aqui, por exemplo, um recálculo de uma guia. Então, vou botar aqui o recálculo de guia. Dependendo da construção do processo, ele também vai perguntar algumas coisas, ó, com a competência, vou colocar aqui a competência de março, o motivo, o cliente esqueceu de pagar, e um comentário. O comentário ele vai servir para trazer mais informações daquilo que o seu cliente precisa. Então, por exemplo, esqueci de pagar e preciso disso com urgência. Aqui ele vai ter um botão também para anexar documentos, caso ele queira, tá? Não é obrigatório, mas se ele quiser já mandar alguma documentação por aqui, ele também pode. E clicando em solicitar, toda nova solicitação criada já vai aparecer aqui no calendário dele, na agenda, e também vai aparecer aqui para ele, ó, em solicitadas, onde ele consegue acompanhar toda a solicitação que foi feita via aplicativo e todo o histórico e jornada dessa tarefa. Então, nesse primeiro momento, essa tarefa está apenas como solicitada, ou seja, o meu computador, né, o meu escritório contábil ainda não fez aquela autorização. E dentro da hominha de clique, a gente também vai centralizar os pedidos dos clientes aqui embaixo, ó, nas solicitações, de acordo com o departamento, ele vai ser apontado aqui, ó, como um recálculo de guia de ágio simples da empresa de clique. E aí eu posso habilitar a minha pré-tarefa, entender aquilo que está se tratando, ou seja, antes mesmo de autorizar essa solicitação, eu também posso dar uma devolutiva aqui para o meu cliente, escrever algum comentário que vai aparecer diretamente na tarefa dele também, ó, aqui em comentários. Tá? Eu posso autorizar que aquilo seja feito, então vou colocar aqui apenas um responsável pelo serviço.
e vou autorizar a nova solicitação e pronto, ó. Como ela está com prazo para o dia 1 de junho, então aqui na agenda essa tarefa vai também estar espelhada para o dia 1º de junho, beleza? Então, a proposta das novas solicitações é fazer com que o seu cliente também tenha um novo canal, você pode até mesmo centralizar o canal de pedidos dos seus clientes. Então, além de e-mail, WhatsApp, telefone, agora você também tem um portal que integra diretamente com o painel do computador da Omni EasyClick, trazendo muito mais facilidade e eficiência na gestão do seu negócio. E agora me responde, quantas vezes esse ano você já teve que disponibilizar de novo o contrato social com o seu cliente, o alvará, ou toda a documentação dos sócios, porque ele não guarda, ele não sabe onde está? Então, com a visão do cliente, esse problema acabou. Afinal de contas, com os documentos extras, tudo fica centralizado na aplicação. É isso mesmo. Então, diretamente na G-Click, você pode alimentar o seu AMI G-Click com a documentação empresarial dos seus clientes, e essa documentação vai ser espelhada diretamente no nosso portal. Então vamos ver agora como funciona. Então eu estou aqui dentro do Visão do Cliente, eu tenho aqui no nosso menu os documentos extras, tá? E eu posso selecionar de qual empresa eu quero visualizar, caso eu tenha mais de uma empresa cadastrada. E aqui eu tenho as pastinhas com toda a documentação que eu preciso visualizar. Então dentro da nossa Omni EasyClick, basta eu acessar aqui o módulo de observações dos nossos clientes em arquivos e toda a documentação que eu colocar aqui vai ficar disponível também no meu Visão. E caso alguma documentação não precise mais ser mostrada, é só diminuir aqui, né, tirar aqui a visualização que dentro do nosso Visão do cliente ela também vai deixar de ser postada, beleza? Então toda a documentação que o seu cliente precisa ali para um cartório, para uma coisa mais burocrática, a documentação da própria empresa dele, você pode deixar disponível dentro do Visão também, tanto na versão web como na versão mobile, e o seu cliente carrega o documento para onde ele quiser. Tá em época de imposto de renda, vai ter um feriado prolongado, mudou alguma coisa na sua empresa, tem uma nova legislação e você precisa comunicar isso ao seu cliente, você também consegue fazer isso através do Visão do Cliente, utilizando o recurso de notícias da Omni EasyClick. É isso mesmo. Com notícias, você consegue criar todos os comunicados da maneira como você quiser, com imagens, com links, e deixar isso disponível tanto no portal como no aplicativo mobile para que o seu cliente possa visualizar. Vamos ver como funciona. Então, eu vou acessar aqui diretamente o meu ambiente Omni EasyClick, vou acessar aqui a minha ferramenta de notícias, vou criar uma nova notícia, que eu já tenho uma pronta de RPF de 2025. Aqui, como eu mostrei, você pode colocar links, você pode colocar imagens, deixar do jeito que você desejar. E aqui em publicar, você seleciona os usuários externos e escolhe para qual usuário externo, ou seja, usuário do Visão, você quer publicar, tá? Lembrando que aqui você também consegue programar essa publicação. Então não é porque você criou a notícia hoje que ela precisa ser publicada hoje, você pode escolher uma próxima data. Clicando em publicar, ela vai direto tanto para a versão web como para a versão mobile. Como a gente está fazendo aqui na versão web, eu vou só atualizar aqui no meu painel de controle e pronto, a notícia já está aqui publicada para mim e eu posso fazer a interação com ela. Muito prático, muito fácil, trazendo muito mais assertividade e deixando o seu cliente a par de tudo que está acontecendo no mundo contábil, no mundo não contábil, das legislações, do serviço que você tem para prestar. Então, utilize esse recurso para melhorar a sua comunicação com o seu cliente. E é claro que a gente não ia deixar a sua identidade visual de fora. Afinal de contas, o aplicativo e o portal Visão do Cliente pode ser personalizado de maneira 100% gratuita, on time, sem fila de espera, nada. Você consegue atualizar diretamente pela sua Omni EasyClick. Então aqui dentro da nossa ferramenta Omni EasyClick, você vai acessar aqui o módulo de personalização do Visão do Cliente e você vai passar por toda uma jornada que vai do endereço de acesso, a nomenclatura ícones, cores, imagens web, imagens mobile, para que o seu aplicativo e a sua aplicação ganhem aí a sua identidade visual. E você já consegue ir acompanhando em tempo real como está ficando tanto na versão web como na versão mobile, aqui diretamente na sua Omni EasyClick. E é claro que quando o seu cliente ele se logar, ele vai ter acesso à sua identidade visual. Então, se eu acessar aqui o meu Visão do Cliente e mudar minha URL aqui para URL personalizada, então eu vou ganhar o meu Visão do Cliente completamente personalizado, com as cores, identidade visual e logomarca aqui da minha empresa, tudo do jeito certinho para que o seu cliente possa se identificar ainda mais com o seu escritório e criar aquela conexão.
Bom, pessoal, e se vocês gostaram das funcionalidades do Visão do Cliente, tudo aquilo que ele ainda mais pode oferecer para a sua empresa e, claro, da própria OMIE G-Click, quer conhecer um pouco mais do nosso ecossistema e como a gente pode destravar o teu crescimento com gestão de tarefas e processos, escaneia agora o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, solicite uma demonstração com os nossos especialistas e vem descobrir como crescer de forma rentável, organizada, com processos automatizados, com um aplicativo e portal gratuito personalizado para você e para toda a sua empresa. Então solicite sua demonstração agora, nós estamos aptos para te atender e explicar um pouco mais para você sobre o nosso ecossistema. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para as notificações, comenta, compartilha aí qual foi a funcionalidade que você mais gostou, para você ficar por dentro desta e outras novidades que a GKick tem para você. Um grande abraço e até a próxima.